coloquei aqui, meu título é esse, um subtítulo que eu peguei desse gancho do Elim, é Cuidado com a Intoxicação. Em tempos conturbados, caóticos, de loucura e muitas distrações, podemos cair num padrão ou numa cilada de pensamento enganoso, cuidadosamente elaborado pelo inimigo. Bom, gente, eu vou contar uma experiência que eu tive ano passado, uma situação boba que ocorreu em casa. Eu estava em casa, o Elim tinha viajado, não lembro para onde, e eu estava sozinha em casa assistindo uma série de mensagens de uma pastora, feliz da vida lá assistindo. Falei, amanhã é sábado, eu posso acordar cedo, Elim não está em casa, então vou botar o que eu quero assistir. E, de repente, escutei, nessa região que a gente mora, volta e meia tem explosão de transformador. Eu escutei aquela explosão de um transformador muito forte, levei aquele susto, né? Corri para a janela para ver, da minha varanda, e vi que tinha estourado um transformador, dali estourou outro transformador, daí foi outro transformador, foram uns 3 ou 4. E aquela explosão grande, a luz apagou, e aí eu falei, poxa, agora eu não vou poder assistir, fiquei ali, porém falei, bom, a Light vai chegar, então tudo bem, vai passar. Fiquei esperando, não voltava a luz, mas aparentemente estava só o transformador. E nessa espera, eu ali sentada, de repente eu comecei a sentir um cheiro e comecei a ver a minha sala ficando meio esfumaçada. E quando eu vi aquilo, eu estava com uma vela acesa, eu falei, meu Deus, olhei para a vela, não era a vela. Eu falei, que fumaça é essa? E aí, correndo, fui lá abrir a porta para ver o que era. E, realmente, além da explosão dos transformadores, o fogo pegou numas fiações muito, não sei se era de internet, de telefone, e ela foi começando a pegar fogo. E aí eu, assim, desesperada, fui vendo que aquele fogo, né, aqueles fios, foi passando de outro fio para um outro fio, e era em frente à minha casa. E aí eu falei, meu Deus, na esquina tem um corpo de bombeiros, né? E eu falei assim, bom, se eu tivesse ido dormir, eu não teria visto isso, mas eu falei, eu vou ficar aqui. Então, por eu ter ficado na sala, eu pude sentir o cheiro da fumaça e pude ver aquela fumaça entrando. E aí já estava todo mundo, né, ali do lado de fora olhando, e aí passou um tempo e chegou o corpo de bombeiro. Mas aquele fogo, ele estava quase chegando na fiação do lado da minha varanda. E eu estava assim, apavorada. Eu falei, bom, onde há fumaça, né, há fogo. Quando eu vi aquela fumaça, eu fiquei desesperada. Eu falei, acho que vou ligar para o Elinho. Eu falei, não vai adiantar nada, que ele não pode fazer nada. E ali fiquei pedindo a Deus para aquele fogo parar, e realmente o corpo de bombeiro teve que entrar, a Light teve que entrar. Mas o que eu estou contando isso para falar o quê? Essa história para vocês. Porque, como essa nossa região tem muito essa questão de toda hora algum transformador explodir, quando foi segunda-feira agora, né, isso foi ano passado, quando foi segunda-feira agora, de novo, de madrugada, aquela explosão de transformador, explode um, explode outro, explode 3, um barulho que parecia um tiroteio, eu e ele acordamos, assim, assustados, né? Eu falei, caramba, de novo esse transformador, o que está acontecendo? É sempre em frente à nossa casa. E aí faltou a luz, aquele mesmo processo, né? Faltou a luz, daqui a pouco outro explode, daqui a pouco outro explode. E a gente ali esperando, né? E, de repente, a gente conversando sobre isso, eu falei assim, eu não falei nada, eu saí correndo, e ele falou assim, você vai aonde? Porque parecia que tinha um tiroteio. E a preocupação dele era eu abrir a janela, né, a porta da sala, e na varanda. Mas eu saí correndo, porque na minha cabeça eu lembrei de quê? Da fumaça. E aí eu falei, e se estiver pegando fogo os fios? E aí eu saí correndo e olhei. Aí eu olhei aquilo tudo escuro. Não estava pegando fogo. Era só mesmo o transformador. Os fios estavam normais. Mas, na hora, eu lembrei daquela minha frase, que fumaça é essa? E aí ele falou, não abre a porta. Ele falou para mim, não abre a porta. Eu falei, não vou abrir, só vou olhar, porque aí eu lembrei daquele dia. Mas por que eu estou contando isso? Eu estou contando isso porque essa questão da intoxicação, ela vem, e eu vou chegar até lá sobre essa questão da fumaça. Então, eu botei aqui que esse padrão, né, que eu vou voltar aqui antes para você entender.
Cuidado com a intoxicação. Aqui, então, eu estou falando que nós podemos cair num padrão, ou uma cilada de pensamentos enganosos, que é o que o Elim tem falado, né? Então, esse padrão ele pode ser imperceptível, sutil e aparentemente normal, mas, se permitirmos, ele terá a capacidade de nos intoxicar com pensamentos maléficos, prejudiciais e mortíferos. Eu estou dando esse exemplo porque eu estava ali sentada e aquilo poderia ser uma fumaça tóxica, né? Se eu tivesse ido dormir, se eu não soubesse, bom, enfim. Então, eu coloquei que nós vivemos numa uma sociedade assustadora, caótica, que está fora de rota, sem prumo, sem esperança, onde o vazio da alma humana é um poço sem fim. Eu e a Aline estávamos conversando sobre um filme que nós vimos recente, que é assim, assustador de ver o nível que estão as vidas, as pessoas, né? A mente das pessoas. A alma humana está realmente perdida, né? Mas nós devemos estar bem ancorados na verdade, para não vivermos como todo mundo vive. Porque nós temos um estilo de vida diferente, Dito. Nosso estilo de vida é de fé, né? Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós fazemos parte de um reino muito maior, é o reino celestial. E o nosso alvo é Cristo, né? E, como cristãos, nós temos princípios, propósitos e temos promessas também. Então, esse padrão de vida cristã nos leva a ter uma perspectiva de um futuro brilhante e de uma vida eterna, o que as pessoas não estão tendo, né? Então, eu coloquei aqui que sabemos do perigo, vamos voltar para o incêndio, né? Vamos falar aqui de incêndio. Sabemos do perigo dos incêndios, mas muitas vezes a fumaça de um incêndio pode ser mais mortal e perigosa que o fogo em si, e pode causar graves danos à saúde e sendo, em alguns casos, fatal, né? Então, eu coloquei que a principal, acho que eu já botei isso aqui, a principal causa da morte por incêndio não é o fogo em si, mas a inalação da fumaça. Isso aqui eu peguei na internet, tá, gente? Que contém substâncias tóxicas e prejudica a respiração. E aí eu vim toda boba achando, né? Estava pensando aqui no nosso tempo que nós tínhamos aqui uma máquina que fazia fumaça, né? Que saía fumaça, né? Quem é daquele tempo que a gente tinha aqui, soltava aquela fumaça? Aí eu falei, ai, que legal, vou pedir que quando eu começar a falar da fumaça, aí eu falo, que fumaça é essa? Aí a fumaça, aquele show pirotécnico, né? E eu lembrei assim, bom, se não tiver, mas deve ter, eu vou levar o meu difusor de aroma para exemplificar. Esqueci o difusor, cheguei aqui, Rogério, aquela máquina que sai fumaça. Ah, Deise, ela não funciona mais, nem ninguém está usando, já está fora de moda. E eu falei, eu estou realmente por fora. Então, eu queria fazer tudo com a tal fumaça. Por quê? Porque a principal, né, aqui está dizendo, a coisa mais principal, né, a morte, é a inalação dessa fumaça, e eu queria usar essa fumaça. Mas faz de conta que tem uma fumaça saindo aqui, tá? Vocês são altamente criativos. Eu queria que você falasse comigo, que fumaça é essa? Que foi a expressão que eu usei naquela noite que eu estava apavorada, né? Então, sabemos que existem vários sintomas pela inalação de fumaça, né? Eu peguei na internet, por exemplo, dor de cabeça, náuseas, sonolência, tosse, falta de ar, até câncer no pulmão. Mas eu vou focar apenas em 3 sintomas que eu vi na internet, tá? Eu vi que está lá escrito na internet que entre esses sintomas tem a perda da consciência, confusão mental e até a morte. Em cima disso, eu comecei a ter essa ideia e falei para ele assim na quinta-feira, isso agora, quinta-feira eu falei assim, amor, o Espírito Santo veio falando comigo sobre isso, né, por essa experiência de segunda, e eu falei para ele, amor, eu estou com algo fervendo aqui, eu estou pensando em pregar. Ele falou, está pensando? Não, você vai pregar, porque ele vive me chamando. Eu falei, eu não sei. Ele, não, você vai. Eu falei, então tá bom, então eu vou. Então, essas são 3 causas que a gente vai estar falando, tá? Coloquei aqui também que aflições, problemas, crises, tempestades e ameaças vão chegar nas nossas vidas. Você pode ter certeza. Jesus falou que no mundo nós passaríamos por aflições, por problemas, né? Mas como que nós vamos agir quando esse dia chegar, quando essa hora chegar,
como nós vamos reagir. E eu coloquei aqui, gente, o quão fácil é nós oscilarmos em questões tão básicas, que já deveriam estar bem estabelecidas em nossas vidas. Nós temos visto isso, como é fácil, de repente, a gente cair numa cilada, a gente cair numa coisa boba que, poxa, mas isso já devia estar tão estabelecido, tão fundamentado dentro de mim. Quão fácil é ficarmos distraídos e, então, perdermos a consciência do nosso fundamento, dos nossos princípios, da nossa identidade, da nossa posição e do nosso propósito. Então, como parte do nosso crescimento, da nossa maturidade, nós temos uma vestimenta própria que a Bíblia nos ensina. Paulo fala lá que nós devemos nos vestir com a armadura de Deus. Essa é a nossa vestimenta, né? E assim como nós não devemos andar nus pela rua, nós não devemos andar no nosso dia a dia, na nossa vida, sem usar essa roupa, sem usar essa vestimenta, né? E eu coloquei aqui que, como parte de um dos elementos da armadura, da parte, o escudo da fé é aquele que apaga as setas inflamadas do inimigo. Então, esse escudo, essa armadura que nós devemos vestir, ele diz assim, vestir toda a armadura. Mas eu estou pegando essa parte aqui que fala especificamente que o inimigo ele tem, sim, setas inflamadas, ele tem, sim, ciladas, ele tem algo que ele quer nos atingir e nos intoxicar até esse ponto, né? Nos contaminar. Né? Então, os ataques e as invasões de pensamentos lógicos, gente, que nós temos sofrido hoje, pensamentos lógicos, modernos, atuais, agradáveis, mas que são contrários a palavras, eles têm que ser combatidos logo, porque eles vão vir e nós temos que saber que nós temos que apagar esses pensamentos. Apagar com esse escudo que nos foi dado da fé, que é uma das partes. Precisamos estar certos dos perigos e efeitos da intoxicação que pode nos afastar, distanciar e nos confundir a respeito dos princípios inegociáveis da palavra de Deus. Princípios que hoje estão sendo perdidos, estão sendo trocados, estão querendo ser atualizados. Só que não, né? Então, eu vou pegar aqui um exemplo de 2 homens da Bíblia, no Velho Testamento, mas assim, você crê que a palavra de Deus, tudo que foi escrito é para o nosso ensino? É para o nosso ensino, é para o nosso aprendizado. Então, que a gente possa aprender nessa manhã, eu peguei aqui 2 homens, eu não vou poder dissecar tudo sobre eles, que é muita coisa, mas eu peguei o primeiro deles, Saul. A gente vai ler um pouquinho sobre os sintomas da intoxicação de Saul. Saul, a Bíblia diz que ele começou bem, mas terminou muito mal. Deus o constituiu um rei para o povo de Israel, porque o povo de Israel tinha rejeitado a Deus. Foi dessa forma. Naquela época, os juízes é que reinavam, falavam através de Deus. Mas o povo falou, nós não queremos mais. Nós não queremos mais ninguém. Nós queremos, igual todo mundo tem um rei, nós queremos um rei. E foi dessa forma que Deus escolheu e ungiu Saul. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor estava sobre Saul. E, inicialmente, Saul teve sucesso em batalhas e na sua gestão, mas foi só uma questão de tempo para a sua espiral de derrota. E aí eu queria que você falasse comigo, que fumaça é essa? De repente, a primeira fumaça, desculpa, não é a hora da fumaça, são os 3 efeitos da fumaça, depois você vai falar comigo. Eu falei que são 3 efeitos, né? Perda da consciência, confusão mental e morte. Então, a primeira coisa que aconteceu com ele foi a perda da consciência. De quê, gente? Primeiro, de quem o tornou rei. Saul, ele perdeu a consciência que ele era rei, mas sim, existia um Deus acima dele. Existia um pai, né? Existia o Senhor, ele chamava de o Eterno, que era quem dava as ordens. Só que ele também perdeu a consciência de quem ele se tornou, porque ele não era rei, ele era um homem qualquer. A Bíblia diz que ele estava escondido entre as bagagens, uma aparência e humildade, ele nem queria ser rei, mas ele, aparentemente, né, parecia estar tudo bem com ele, não queria nada disso, mas ele foi escolhido, mas ele, ao longo do tempo que foi passando, a Bíblia diz que ele reinou 40 anos, mas ele foi perdendo a sua identidade
estabelecida por Deus. Deus o ungiu para ser o rei, né? E, junto com isso, a perda do temor a Deus, que o levou a viver uma vida que poderia ter sido bem diferente, mas viveu uma vida muito insensata, porque nós sabemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e ele perdeu. A verdade, ele foi se acostumando a ser rei, né? Eu já sei como é que é ser rei. Ninguém precisa mais me dizer. Eu já tenho muitos anos de praia. O rei eu sei como que faz, o rei eu sei como que vive, o rei eu sei como deve agir. E ele começou a se acostumar com isso, e às vezes nós aqui nessa hora, né, vamos passar para o nosso lado, nós perdemos a consciência de quem é o nosso Deus, nós perdemos a consciência às vezes da nossa identidade, somos atacados com mentiras diabólicas, com acusações, como foi falado aqui muito bem pela Aldilene, né, mentiras do inferno, e também de que somos filhos, e que se somos filhos, somos herdeiros. Então, é uma perda da consciência que ela é sutil, ela acontece, gente, tá? Agora, sim, junto com essa perda da consciência, eu vou estabelecer algumas fumaças que ele deixou entrar, e agora você vai me ajudar, faz de conta que está saindo a fumaça. E você vai falar, Deise, que fumaça é essa? A primeira fumaça que Saul enfrentou foi a fumaça da desobediência. A Bíblia diz que ele se opôs a Deus, né? E na batalha contra os amalequitas, ele desobedeceu, não cumprindo a ordem de destruir, era para destruir totalmente os inimigos. E ele também cometeu o erro, ele não destruiu totalmente, você sabe. E ele cometeu o erro de oferecer um sacrifício antes de Samuel chegar, durante a batalha contra os filisteus. Então, Saul, ele desobedeceu, ele perdeu a confiança em Deus, né? Ele se achou o máximo, e assim como ele teve várias ideias. Eu vou separar ou guardar o rei para mostrar para todo mundo. Eu vou pegar os despojos do que tem de melhor. Gente, parecia muito bom você pegar o que tinha de melhor ali, os despojos de tudo de bom. Só que ele começou a ter ideias muito interessantes. E aí eu coloquei aqui que, às vezes, quando nós perdemos a confiança, estamos muito acostumados com a nossa vidinha, querendo nos tornar independentes de Deus, assim como Saul, nós temos muitas ideias boas. Nós achamos que as nossas ideias são melhores que a ideia de Deus. Nós temos sempre algo para dar uma sugestão para Deus, ou dizer assim, do meu jeito é melhor, né? Ou seja, nós queremos ser mais real do que o rei. E foi exatamente o que Saul quis ser. Ele quis ser mais real do que Deus. Ele achou que a ideia dele era muito melhor, né? A outra fumaça, fala comigo, que fumaça é essa? A fumaça da intimidação do inimigo. Saul, pressionado pelas circunstâncias, a Bíblia fala disso, né? Movido pelas circunstâncias, ele tomou uma atitude precipitada e ele se tornou impaciente e tomou decisões drásticas, gente. Drásticas. E outra coisa, a intimidação do inimigo, né, forçou ele a tomar isso, e ele achou que a opinião daquelas pessoas era mais importante que a opinião de Deus. Então, muitas vezes, nos vemos numa situação onde pessoas estão dando opiniões na nossa vida e a gente está validando essas opiniões, está colocando elas acima do que a palavra diz, acima do que aquilo que Deus diz, acima das promessas que Deus tem, e nós estamos ouvindo, nós estamos dando ouvido a essas vozes, né, que elas são sutis, mas elas vêm, né? Então, devido à intimidação, ele foi contaminado ou intoxicado por essa fumaça de uma intimidação, de uma situação de pressão que muitas vezes nós vivemos, né? Aí vem outra fumaça, vamos ver, que fumaça é essa, gente? A fumaça da falta de arrependimento. A Bíblia é clara em dizer que ele não reconheceu os seus erros. Em todo o tempo, quando ele chegou para o profeta Samuel, ele veio com justificativas, ele veio com argumentos,
Ele veio com desculpas das suas próprias ações. Por que eu tomei essa ação? Ele tinha muita justificativa, tinha várias, né? E por ser culpado, né? Quando você é culpado, você vai achar alguém que é culpado. Você não quer assumir sua culpa. Então, você vai ter que descobrir alguém que é o culpado disso. Não, eu fiz isso por causa do fulano, né? Eu fiz isso porque o povo me pressionou. Eu fiz isso porque meu pai, porque minha mãe. Né? E quantas vezes nós fazemos isso, né? Nós tentamos achar alguém para assumir essa culpa. E não reconhecemos nossos erros. E não temos a oportunidade que Deus nos deu, né? Que eu acho que é a coisa mais maravilhosa que Deus deu para nós, tá, do início da Bíblia até o fim, a palavra fala sobre arrependei-vos, que é uma mudança de mente, uma mudança de direção. É algo que nós devemos ter como uma coisa diária na nossa vida. Não uma coisa que eu fiz há 3 anos atrás, há 10 anos atrás. Não, a todo momento. Você tem que ser rápido para se arrepender. Rápido. Senão você vai ser contaminado, você vai ser intoxicado. Né? Isso leva à cegueira e à perda também do senso de propósito. Ele não se arrependeu, ele poderia, gente, se ele tivesse arrependido, com certeza as coisas poderiam ter sido mudadas, mas não foram. Isso foi um ponto crucial, a gente vai ver na frente, para ele também perder o seu trono. Bom, então acabei aqui a parte da perda da consciência, né, que eu falei aqui, essa parte, e agora vamos falar a segunda coisa, que é um outro sintoma, que é a confusão mental. Que, ao inalar uma fumaça, você pode ter essa confusão mental. Então, a gente está falando dessa fumaça. Então, o coração de Saul foi se tornando duro, você vai vendo ao longo da história, foi se tornando arrogante, ansioso, impaciente e autossuficiente. Era assim mesmo que ele se via, autossuficiente, né? Na verdade, a Bíblia mostra que ele tinha ciúmes das conquistas de Davi nas batalhas, né? Lembra da canção? Saul matou seus milhares e Davi seus 10 milhares. Ali começou já a bater um ciúme nele. Não, quem é esse garoto? Quem ele pensa que é? E ali ele já sabia, gente, que ele ia perder o trono. Já tinha sido dito para ele que ele iria perder o trono. Né? Mas ele começou a ter ciúmes de Davi, ele começou a ter inveja dos dons, né? Eu coloquei aqui, dos dons e também da coragem de Davi. Porque quem foi enfrentar aquele gigante não foi Saul, não foi seus homens. Quem foi enfrentar o gigante foi Davizinho mesmo, né? Só com uma pedrinha na mão, 5 pedrinhas na mão. Então, aquele homem corajoso começou a trazer dentro de Davi uma comparação, uma inveja, um ciúme, que nós, se não tivermos cuidados, nós vamos entrar nessa cilada de nos comparar, de achar que isso? Você não pode ser melhor que eu, você não pode ser maior do que eu, né? Não, você tem que estar abaixo de mim. E isso é algo que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, botei aqui também, as decisões de Saul, precipitadas e independentes dos comandos de Deus, o levaram a uma confusão mental, gente. Aquele homem que era um homem normal, né, sadio, tinha a vida dele normal, a Bíblia mostra que ele se tornou uma pessoa completamente confusa, completamente perturbada. Na verdade, ele tinha um tormento diabólico, por causa de tantas coisas que ele deixou intoxicar a mente dele, né? Ele ficou cego espiritualmente, e realmente foi um declínio gradual na vida dele. Então, essa confusão foi atormentando ele. Na Bíblia diz que ele estava sendo atormentado o tempo todo, estava, assim, perdeu completamente a mentalidade sadia, ele não tinha mais. E a Bíblia mostra que a eventual rejeição de Deus como rei, né, punindo ele, foi de já dar para ele o seguinte: vai ter uma promessa de um novo rei. Isso tudo já começou a mexer na cabeça dele, que ele ia ter que passar aquele bastão, queira ou não queira, né? E o outro sintoma dessa confusão mental é a morte, né? Essa intoxicação, né, que eu estou falando, que pode ser essa daí,
perda da consciência, uma confusão mental e a morte. E é assim que termina a história desse homem. Ele perdeu o seu propósito, ele perdeu sua mente sã, ele perdeu o seu trono, ele perdeu sua vida, perdeu a vida de seus filhos. A Bíblia diz que toda a sua descendência foi extinta, né? Todo o seu filho maravilhoso, Jonatas, morreu precocemente por causa de decisões erradas. Na verdade, só sobrou um, que foi alcançado pela graça, né, de Davi, Mefibosete, seu neto. Só sobrou o filho de Jonatas, porque Davi tinha feito uma aliança com ele. Então, aquele menino foi alcançado, único, né, e uma família toda destruída, né? Ele não teve cuidado, gente. Ele não teve cuidado com o ciclo que a gente tem que tomar cuidado hoje, que o Elim tem falado muito sobre esse ciclo. E Saul não estava aqui, não ouviu esse ciclo do Elim, mas ele aprendeu muito bem. Só que eu fiz um acréscimo, tá, amor? Vou fazer um acréscimo no que o Elim tem ensinado para vocês. Botei um pouquinho mais. Então, Saul, ele pensou assim: eu acho, eu penso, eu quero e eu vou fazer de qualquer maneira. Ninguém manda em mim e ninguém tem nada a ver com a minha vida. Não tem que dar satisfação a ninguém. Afinal de contas, eu sou o rei. Sou o dono de mim mesmo e farei tudo o que der na minha cabeça. Então, amor, gostou da minha versão? Está um pouco mais amplificada, né? Está um pouco mais exagerada. Mulheres, ele diz que eu exagero em algumas coisas. Eu exagero, né, amor? Eu exagero. Mas mulher exagera mesmo. Mas eu achei que só esse ciclo, eu acho, eu penso, eu quero e vou fazer, estava muito pouco. Porque quando a gente vê a história desse homem, que a gente fica chocada, e a gente fica assim: uau, eu jamais faria isso, será, né? Será? Então, é isso mesmo. Às vezes a gente se acha isso, eu sou o dono, né? Eu sou o dono da minha vida, mas, gente, vamos falar comigo, que fumaça é essa? Gente, nós não pertencemos a nós mesmos, né? Nós não somos o dono da nossa vida, nós fomos comprados por sangue precioso de Jesus, né? E quem manda na nossa vida não somos nós. Nós temos um cabeça que é Jesus, nós somos o corpo. Fala comigo: eu não sou a cabeça. Amém? Quem manda é a cabeça, né? Paulo, lá em Efésios 2:2, ele diz assim, porque quando ele fala dos incrédulos, ele diz assim, que os incrédulos andam segundo o curso desse mundo, mas nós não. Né? Ele diz assim: nós andávamos, né? Nós andávamos, do verbo não anda mais. Então, o mundo está à deriva moralmente e espiritualmente, mas nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui, mas nós não somos desse mundo, né? Então, agora eu vou passar para Davi. Vou mostrar aqui os sintomas de intoxicação de Davi. Seriam muitos, gente, muitas, porque a história dele, se você ver, são muitos capítulos, né? É uma das histórias que mais tem capítulos, ou seja, mais história para contar. Mas Davi, gente, a história mostra, vou focar numa época da vida dele, onde ele ficou sendo treinado dentro de uma caverna por um tempo muito prolongado, muito tempo, fugindo de Saul, né? E ali dentro, né, a gente vê as experiências que ele teve, tudo que ele passou, e uma das situações que ele viveu, que eu vou ler aqui para vocês, porque não dá para ler todas, né? Está lá em Samuel 24, de 1 a 7. Olha, essa eu vou ter que ler com você, é a única passagem que a gente vai ler junto. Se você puder abrir aí em mim. Entre tantas e tantas situações que ele passou, aqui em 1 Samuel 24, vamos ler do 1 ao 7, para você entender esse contexto aqui da vida de Saul. Vou ter que correr, porque como o culto agora é express, então eu tenho que correr. Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto de Engedi. Tomou então Saul 3.000 homens. Fala comigo, 3.000 homens. 3.000 homens para atingir um homem. Escolhidos dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas faldas das penhas das cabras monteses. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Entrou nela Saul, para isso mesmo, aliviar o ventre. Tá, gente? É isso mesmo, número 2. Ora,
Davi e os seus homens estavam aonde? Assentados no interior da mesma caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: Davi, hoje é o dia do qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois ele é ungido do Senhor. Com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. Então é essa, gente, que história incrível, né? A gente diria assim: uau, parece uma ironia do destino, mas não é não, gente. Tem alguém controlando tudo isso, né? Porque Saul não foi parar naquela caverna do nada, né? Como diz meu marido, nada do nada. Ele não foi parar naquela caverna, entre tantas cavernas. Você imagina, né? Aquele dia mau, aquela cólica, aquela dor, não dá tempo, não tem onde ir. Aonde eu vou? A primeira coisa que ele viu, uau, na minha frente tem uma caverna providencial, né? Isso aqui é providência divina, eu vou entrar nessa caverna, porque aqui dentro ninguém vai me ver, né? Nessa situação desagradável que eu estou, inesperada, mal cheirosa, né? Imagina, né? Então, estou aqui dentro da caverna, ninguém vai me ver, eu estou num lugar perfeito. Só que ele entrou exatamente, gente, entre tantas mil cavernas. Ele vai e entra na caverna onde estava aquela pessoa que ele queria matar. E Davi estava dentro de uma caverna do homem que o queria matar. Que ironia. Não, que ironia não, né? Nosso Deus controlando tudo, né? Nosso Deus controlando tudo. Nada perde o controle dele. Então, ali, ele não pensou nem duas vezes, né? Ele foi lá e entrou. Então, gente, a Bíblia diz assim que os homens de Davi falaram assim: Davi, hoje é o dia. Hoje é o dia. Ou seja, não perca essa oportunidade única que Deus está te dando. Cara, Deus te ama demais. Ele providenciou tudo. Você é inocente, você está sendo perseguido. Chegou a tua hora. Você tem tudo. Você pode ir lá, mata ele e vai ficar tudo bem, porque você é inocente. Davi, impressionado e intimidado com essas palavras, a Bíblia diz que ele foi lá e cortou a orla. Eu não consigo imaginar essa cena, né? A pessoa lá sentada num canto, a gente pode aqui imaginar, tentando fazer o seu número 2 tranquilamente, devia estar escuro, né? Como que ele conseguiu chegar lá, gente? Deve ter sido com a espada, cortar a orla. Esse manto devia ser grande, né? Devia ser muito grande, porque ele cortou essa orla, né? E chegou pertinho do dito cujo, né? Que não vou falar aqui o nome. Mas, então, a situação era bem assim, uau, gente, não tem hora melhor. Chegou a hora da minha vingança, né? Chegou a hora onde Deus está me favorecendo. Quantas vezes a gente deturpa uma situação, achando que é Deus que está fazendo. Teus amigos estão dizendo: é Deus, cara, vai nessa tua força, né? Você merece. Olha só, você é inocente. Isso que estão fazendo contigo é uma injustiça. Você tem que se vingar. E a gente cai, né? A gente cai nessa cilada. Então, deixa eu ver onde que eu parei aqui. Bom, então vou voltar aqui. Você vai falar comigo que fumaça é essa? Que Davi caiu. Que fumaça é essa que foi intoxicando Davi? Eu poderia botar várias, tá, gente? Tem muita coisa para a gente falar aqui. Mas eu botei essa daqui porque nessa situação que Davi estava, a Bíblia mostra, ele estava altamente vulnerável. E tem um ditado que diz que na vulnerabilidade a primeira coisa que deve fazer é atacar. E foi o que estavam incentivando ele a fazer. Ataca. Você está vulnerável, não tem ninguém aqui dentro com o rei.
No exército dos 3.000 homens não estão aqui dentro. Você só tem o rei Saul, que nem é mais rei. Você é o rei. Você é o cara, né? Então, ele ali estava super vulnerável. Mas aqueles amigos dele abusaram dos conselhos, gente. Eles foram altamente criativos. Eles quiseram imitar a voz e a vontade de Deus. Tipo assim, Davi, isso é algo sobrenatural, só pode ser de Deus, né? E eles se fizeram profeta e colocaram palavras na boca do nosso Deus. Hoje a gente não tem muito isso, mas antigamente tinha aquele negócio, eu, Senhor, vos falo, né? Mas hoje ainda tem muito, né? Pessoas que falam aquilo que Deus não falou, né? Pessoas que profetizam coisas que Deus não profetizou. E exatamente aqui a gente vê esse quadro acontecendo. Eles falaram tipo assim, eu, Senhor, te falo, Davi, né? Eu, Senhor, te falo. Na versão que eu peguei dessa parte que eles dizem assim, hoje é o dia do qual o Senhor te disse. Olha o que eles falam. Eis que te entrego nas mãos do teu inimigo e far-lhe-ás o que você bem parecer. Na versão da mensagem diz assim, eu, Senhor, te falo. E você acredita nisso, Davi? O Eterno está dizendo, entregarei o seu inimigo nas suas mãos. Faça com ele o que você bem entender. Gente, olha só o perigo de você cair nessa fumaça tóxica, intoxicante, né? E, infelizmente, Davi cortou a orla daquele manto, mas ele não precisava cortar. Ele não precisava cortar, mas ele cortou. Mas Davi, né, conhecendo a palavra de Deus, a gente sabe o que ele fala aqui. Ele diz assim, sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto. Quer dizer, sucedeu aqui, eu acho que assim, imediatamente, não deu nem tempo. Ele era aquele homem pronto e rápido para se arrepender, a reconhecer, né, que não precisava nem ter feito aquilo. Não era para ele ter feito nada. O que ele foi ouvindo, é Deus, não é hoje é o dia, né? Então, aqui ele fala sobre isso. Mas aí, olha, nós vemos essa passagem em Romanos, que ela é muito clara. Nessa estrada da tentação, a vingança parecia ser a coisa certa a fazer, mas só que não. Aqui os seus amigos estavam incentivando ele a fazer o quê? Se vingar, né? Se defender. Aí eu peguei essa passagem em Romanos que diz assim, amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. E eu perguntaria para vocês, qual seria, na realidade, o seu primeiro impulso se você estivesse numa situação dessa como Davi estava? Eu e você, inocentes, sendo perseguidos, né? Não podendo viver, não podendo nem ter casa, viver numa caverna. Eu nem vou responder qual seria essa relação. Mas a Bíblia diz que por um triz ele poderia ter sido intoxicado de tal forma que poderia ter sido mortal, letal, né? Então, e outra coisa, Davi não só fez isso, como ele apagou a fumaça, porque aqueles homens, eles estavam decididos a matar. Gente, ele diz assim, e disse aos seus homens, o Senhor me guarda que eu não faça. Com essas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que levantasse a mão contra Saul. Ou seja, aqueles homens, gente, para defender Davi, eles iriam matar Saul, mas eles iriam mesmo, porque diz que com essas palavras de arrependimento, de reconhecimento, a Bíblia diz que Davi conteve os seus homens. Então, gente, ao mesmo tempo, né, que Davi teve esse arrependimento, ele teve uma postura, ele teve uma posição diante daquilo que ele estava vivendo, de dizer o seguinte, ninguém sai daqui, ninguém mata ninguém. E ele pôde conter aqueles homens, que eram muitos homens que andavam com ele, que estavam doidos também para sair da caverna, que estavam doidos para que Davi reinasse e eles fossem seus homens, né, os seus guerreiros. Então, essa palavra, essa fumaça, né, que foi apagada,
deu crédito a Davi a trazer uma consciência sã que Saul perdeu. Ele disse, isso não foi correto, eu não posso agir assim. Né? Davi pensou assim, tem outra maneira de pensar. O Elin tem falado sobre isso. Nós temos que ter, gente, sempre em situações dessa, uma outra maneira de pensar. De repente, você tem que pensar bem no que você está pensando. E foi o que Davi fez. Ele falou, não é dessa maneira. Ele diz assim, não é certo, né? Ele botou aqui. O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa. Estender a mão. E ele falou, não é certo, isso não está certo. Então, há sempre um modo de pensar, né? Davi se negou a tocar no ungido do Senhor, aqui diz, né? E olha, gente, que ele já tinha sido ungido, né? Mas ele se recusou a tomar o reino de Saul fora do tempo. Ele conhecia o tempo de Deus, né? Estou aqui quase terminando. Como é que está meu tempo aí? Me fala, amor, porque essa reunião expressa, supersônica. Então, aqui eu vou começar a ler, senão não vai dar tempo. Os salmos que Davi escreveu, você vai ver na Bíblia, pelo menos 3 salmos diz que ele escreveu dentro da caverna, né? Quando ele se escondia de Saul, refletiam a sua angústia, mas também a sua fé inabalável e confiança em Deus, mesmo em meio ao perigo, mesmo em momentos de grande dificuldade e perseguição, mesmo em tempos de ameaças constantes, reais e perigo o tempo todo. Então, ali dentro da caverna, esse homem, além de estar ali sem liberdade, a Bíblia diz que ele escrevia cânticos e salmos, né? Os salmos que revelavam a sua busca por socorro no Senhor. E um Salmo 157, eu vou ler para vocês daqui para frente, você não vai precisar abrir. Nesse salmo, exatamente está escrito assim, aqui, ó, Salmo de Davi, quando fugia de Saul na caverna. Então, é um salmo que ele escreveu, 57, tem mais outro, tem 142, acho que tem 63. Mas Davi estava escondido naquela caverna quando ele escreveu, buscando a misericórdia de Deus, expressando a confiança que ele tinha de Deus, dizendo que Deus era o seu refúgio e força, né? E ali, Davi usava as cavernas não só para se refugiar, mas para ter comunhão com Deus, para ele poder louvar a Deus, né? E ali ele foi aprendendo as dificuldades para se fortalecer durante aquela jornada tão difícil, né? Aqui a Bíblia fala em vários, nós vamos ler, aqui fala de que ele era firme. Então, sua firmeza, confiança e temor a Deus lhe trouxeram lucidez nesse processo, o que não aconteceu com Saul. A Bíblia mostra claramente que ele perdeu a consciência e a lucidez, né? E aí, ele acreditava, Davi sabia que ele tinha sido ungido, ele acreditava em quem ele era. Ele sabia a identidade dele, né? E ele se recusou a tomar esse trono, né? Não era a hora. E aí eu vou ler para vocês aqui, ó, o Salmo 57, na versão NVI. Mas antes, acho que eu tenho uma passagem aqui. Aprendemos com Davi que, apesar das ameaças e perseguições, devemos correr para Deus e não de Deus. E você vai ver nos Salmos Davi se aproximando de Deus, Davi buscando em Deus, né, o socorro, não fugindo, que às vezes a gente está em situações que nós estamos fugindo de Deus, né? E Deus ama a proximidade, Deus ama estar perto, né? Eu até botei aqui, acho que tem um salmo que ele diz, ó, vocês me procurarão e vocês vão me achar quando vocês me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Eu os trarei de volta do cativeiro. Davi sabia, né, que Deus amava a proximidade, que ele tinha que estar debaixo das asas desse Deus maravilhoso. E eu vou ler para vocês na versão NVI, esse salmo que ele escreveu dentro da caverna. Diz assim, Salmo 57, tem misericórdia de mim, olha as palavras dele, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Ele sabia que a alma dele
tinha um alto refúgio no Senhor. Eu me refugiarei à sombra das suas asas, até que passe o perigo. Ele sabia, eu não posso sair daqui. Eu estou nessa caverna, eu só saio daqui quando você mandar. Né? Eu tenho que esperar cessar essa calamidade. Clamo ao Deus Altíssimo, a Deus que me vinga, que por mim tudo executa. Já falei sobre a vingança. Dos céus ele me envia a salvação, põe em fuga os que me perseguem de perto. Deus envia o seu amor leal e a sua fidelidade. Davi sabia o quanto Deus o amava e quanto Deus era fiel e leal. Estou em meio a leões. Ele não negava, ele sabia que ele estava. Ele não negava a realidade. Eu estou em meio de leões, ávidos para me devorar. Os seus dentes são lanças e flechas, e a sua língua é a espada afiada. Se exaltado a Deus acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória. Davi, no meio do caos, começa a louvar e adorar o Senhor. Por quê, gente? Como esse homem consegue no meio disso tudo? Porque ele sabia que as aflições, acho que eu coloquei aqui, coloquei isso. O treinamento da... Não coloquei. No meio do caos, ele começa a louvar e adorar o Senhor. Por quê? Porque ele sabia que suas aflições não eram o centro da sua vida, do seu mundo. Aquilo ali era passageiro, ele sabia. O Senhor era o centro da vida dele. Ele não botava o foco nas ameaças de Saul. Né? Ele não se deixou levar pelo medo, mas ele tinha uma fé, ele tinha uma certeza. Você vai ver o salmo dele o tempo todo, ele falando, eu confio em ti. Tu és o Deus da minha salvação, tu és o Deus da misericórdia. O versículo 6 diz assim, preparam armadilhas. Tem uma versão que diz assim, armam rede para os meus pés. Fiquei muito abatido. Sim, ele estava muito abatido, não é fácil, gente. Abriram uma cova no meu caminho. Aí ele diz assim, mas foram eles que nela caíram. Então, no meio do caos, Davi tinha esperança e certeza que Deus, de alguma maneira, ia mudar aquela situação, e não ia ser ele. Ele sabia que as armadilhas que estavam sendo montadas para ele, alguém ia cair nela, não era ele. Né? Depois ele diz assim, o meu coração está firme, isso aqui é maravilhoso. Ó Deus, o meu coração está firme, cantarei e louvarei. Davi foi treinando a ser firme no meio de tudo isso, né? O seu coração. Depois ele diz assim, acorde minha alma. E ele começa a falar para ela, acorde harpa e lira, despertarei a alvorada. E ele começa a falar com a alma dele, que nem um salmo que diz, né? Porque está abatido a minha alma, porque você fica assim aflita, né? E ele começa a falar com a alma, nós temos que falar, gente, com a nossa alma. Quem é que fala sozinho em casa? Eu falo. Se você não fala, você é maluco. Porque, gente, quando o Elin sai, são altos papos, eu comigo, né? Eu falo sozinho o tempo todo, né? O tempo todo, mas temos que falar, gente. Você tem que falar com você, e tem hora que você tem que dar uma bronca, uma chapuletada na sua alma, desperta. E ele começou a falar, olha, não se abate não, desperta, acorda. E ele fala isso aqui claramente, né? Eu te darei graças ao Senhor entre as nações, cantarei louvores a ti entre os povos. Gente, aqui, além dele dar graças, ele já está pensando entre as nações, ele já está pensando nos outros. Ele não está nem olhando para ele está pensando o seguinte, eu quero amar, eu quero ajudar outras pessoas. E foi o que ele fez. Foi um rei maravilhoso. Pois o teu amor leal é tão grande que alcança os céus. A tua fidelidade vai até as nuvens. Ser exaltado a Deus acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória. Então, gente, aprender a confiar em Deus no meio das ameaças, das dificuldades, é muito importante para nós, né? Que possamos sair da nossa zona de conforto e encarar a realidade do mundo que estamos vivendo. Nós devemos ser sal e luz no mundo sem graça e de trevas, mas que não sejamos intoxicados, mas que possamos aproveitar a oportunidade de sermos cada dia mais parecidos com Jesus. Tudo que nós enfrentamos, nós temos que... A nossa reação diante disso tudo é sermos aperfeiçoados e sairmos melhor disso, né? Precisamos, como Davi, ficar firme, exercitando a nossa fé e confiança em Deus, mesmo
nos tempos difíceis de ameaça. Aí aqui tem essa frase, estou quase terminando. O treinamento na caverna chamou Davi para ir mais fundo no conhecimento de Deus. Gente, como ele aprendeu sobre Deus. Como ele aprendeu que Deus era muito mais do que ele imaginava, né? Que Deus era o Deus que lhe dava saídas, que tinha soluções, que tinha respostas, né? E, da mesma forma, quando chegarem os nossos problemas, seremos convidados a conhecer, sim, mais profundamente a Deus. Mas eu estou passando por luta. Sim, querido, mas você vai ser lixada, você vai ser moldada, Deus está te preparando para algo muito maior. Então, no meio dessas dificuldades, não é o fim, né? Então, não perca a sua identidade como Saul perdeu. Davi não perdeu. Será que nós temos entendido quem nós somos e temos aceitado o projeto da identidade que Deus nos deu? Ele colocou significado em você e Ele te deu a sua melhor versão. Assim como Ele colocou significado em Davi, Deus colocou em você. E aí eu coloquei aqui: o seu modo de ser é um plano brilhante que revela algo que somente você pode fazer. Esse é o projeto da sua identidade, não um de outros. Então, gente, não despreze os seus processos, não despreze as suas lutas, né? Saiba que você tem uma identidade e tem algo que só você pode fazer. Ninguém pode fazer no seu lugar. Então, olha aqui. Sofreremos oposições e ataques em nossas mentes, mas Jesus veio para destruir as obras do diabo. Ele já veio, ele já destruiu, né? Então, a gente às vezes acha assim, mas o diabo está fazendo, o diabo é nada. Tem uma frase que dizem que foi Martinho Lutero que falou que o diabo é o diabo de Deus. O diabo é o diabo de Deus, ele não faz nada se Deus não der autorização. Ele não faz nada, né, se Deus não der um comando. Ele é criatura, ele não é nada, ele é um inimigo derrotado, né? Então, gente, eu termino com essa frase. Se você quiser poder repetir comigo, não sei se passei do tempo. Passei um pouquinho, não? Passei, né? Não. Estou bem na fita? Tá. Então, vamos lá. Se você puder falar comigo. Cada dia precisamos estar mais sensíveis à voz do Espírito Santo e conscientes da sua presença, porque somente uma vida vivida e dirigida pelo Espírito Santo vale a pena ser vivida. Gente, eu estava falando aqui, Saul e Davi, eles tinham o Espírito sobre eles. Nós não. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Ele é nosso guia, ele é o nosso conselheiro, ele é o nosso ajudador. Ele que vai te dar um toque. Não é assim. Não faz isso. Não é esse pensamento que eu tenho para você. Não é essa atitude que você deve tomar. Peça perdão rápido, se arrependa rápido, né? Vai lá. Então, nós temos hoje o Espírito Santo. Esses homens viveram numa velha aliança e eles puderam fazer tantas coisas. Você vai ver tantas histórias de Abraão, Moisés, Gideão, né? Daniel que decidiu não se contaminar. Mas hoje nós temos o Espírito Santo, gente. Que privilégio. Então, não perca a consciência da sua presença. Não perca. Quando você perder, de vez em quando eu falo assim, Senhor, eu não posso perder a consciência. Não que você está do meu lado, mas que você está dentro de mim. Porque quando eu perco, eu falo o que não devo falar, eu faço o que não devo fazer, eu penso o que não devo pensar, eu julgo na hora que não devia julgar, e eu murmuro, e eu reclamo, e eu fofoco. É isso. Mas quando você lembra que você tem um Deus dentro de você, e que se você fizer coisas que estão contrárias aos princípios da palavra, a Bíblia diz que você vai estar entristecendo o Espírito Santo. É muito sério. É você saber assim, é como se eu estivesse andando com Elinho e o tempo todo falando dele mesmo para ele mesmo, né? Ou falando, mas espera aí, ele está do meu lado e eu estou falando dele, né? Ele vai se entristecer. Então, assim, nós vemos as pessoas que estão ao nosso lado facilmente, mas a gente esquece daquele que é muito maior, o muito maior que vive dentro de nós, que pode nos levar a uma vida muito mais frutífera,
uma vida muito mais saudável. Gente, não vamos cair na intoxicação desse mundo que está perdido. Crianças, adolescentes com pensamentos tão tóxicos, tão perigosos, tão maléficos. Nós somos essa geração que temos que estar cientes do tempo que estamos vivendo, igual os filhos de Sacar. Nós temos que saber que tempo é esse que nós estamos vivendo, que nós temos que cuidar da nossa mente. Eu quero incentivar você a não perder dia 31, a Ellen vai estar compartilhando aqui, para a gente pensar corretamente. Porque se de repente a gente acaba pensando errado. E eu terminando com essa fumaça, vamos falar de novo? Que fumaça é essa? E aí eu vou ler para você que fumaça é essa. Está aqui em Apocalipse. Vou tentar achar aqui. Eu vi agora correndo ali em cima. Veio um outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso, com muita fumaça para oferecê-lo, com as orações de todos os santos sobre o altar do ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu a fumaça à presença de Deus do incenso com as orações dos santos. Que fumaça é essa? São as orações dos santos. Essas orações vão subir, é essa fumaça que você pode deixar entrar na sua casa. Um tempo de comunhão, um tempo de jejum e oração, de mais intensidade com Deus. E ela não vai ser em vão, as fumaças sobem como o aroma suave, né, as orações, e elas são recolhidas. Aqui diz assim, elas são recolhidas, elas sobem à presença de Deus, a fumaça do incenso com as orações dos santos. Essa é a fumaça certa. Tá bom, gente? É isso aí, que Deus abençoe vocês. Tenham um excelente dia, um excelente almoço, Dia das Mães. Pessoal da internet que ficou aí, obrigada por ficar conosco. Até a próxima reunião.